boa noite, queridos irmãos e amigos. É uma alegria estarmos novamente juntos aqui para meditarmos na Palavra de Deus, termos esse curto devocional. E tem sido uma grande alegria poder, nessas noites de quartas-feiras, estarmos olhando para a Palavra de Deus e buscando orientação precisa, sábia, que possa nos ajudar a vivermos esses dias que nós estamos vivendo, que são dias tão diferentes, né? Estamos alegres de perceber que talvez aqui no nosso contexto brasileiro e talvez aqui na nossa região, nós já estamos avançando em direção à superação da pandemia nos seus índices mais elevados, e isso é uma alegria. Nós agradecemos a Deus que tem sido fiel, bondoso e tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja. E ao longo de todos esses meses em que nós estamos em isolamento social, né, e com sérias restrições para as reuniões, nós temos aproveitado então para olhar para a Palavra de Deus e procurar aprender dela lições importantes para a nossa alma e para o nosso viver diário. E já há 2 semanas nós estamos falando sobre desânimo, e nós vamos continuar hoje e concluir este assunto. Peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por termos essa oportunidade de abrir a Tua Palavra e meditar nela. E nós queremos pedir, Senhor, a Tua bênção, nós queremos pedir que o Senhor use a Sua Palavra na vida de todos nós, que o Teu Espírito Santo haja nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas almas, produzindo os frutos que o Senhor deseja produzir nas nossas vidas, frutos que glorifiquem, que dignifiquem o nome e a pessoa do Senhor. Eu agradeço por todos os meus irmãos, pelos amigos que estão aqui assistindo a esse devocional, e que o Senhor use esse instrumento para agir na vida de todos, fazendo a Tua vontade e ministrando a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Entregamos esse tempo em Tuas mãos e queremos em tudo glorificar o Senhor, honrar o Seu nome, reconhecer a Sua presença entre nós, o Seu cuidado, Sua proteção e a obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos falando sobre o desânimo. Qual a solução de Deus para o desânimo? Existe uma solução maravilhosa para o problema do desânimo, e nós encontramos esta solução lá na carta de Judas, nos versículos 24 e 25. Eu peço que você então abra sua Bíblia novamente nesta passagem, Judas, versículos 24 e 25, onde nós lemos o seguinte: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Aqui Judas lembra a igreja de 3 verdades muito importantes. Primeiramente, quem é Deus. Em segundo lugar, o que Deus possui. E em terceiro lugar, o que Deus pode fazer. E meus queridos, essas verdades são muito importantes quando nós estamos passando por momentos de desânimo, quando nós estamos diante de circunstâncias difíceis, quando nós estamos diante de grandes responsabilidades. Nós já vimos as 2 primeiras verdades. Primeiramente, lembrem-se de quem Deus é. E este foi o primeiro ponto. Para não cairmos na tentação de ficarmos desanimados, nós precisamos treinar a nossa mente a meditar em quem Deus é.
Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. Na última exposição, na semana passada, nós vimos o segundo ponto, ou seja, o que Deus possui. Precisamos nos lembrar do que Deus possui ou do que Ele tem. No versículo 25, Judas declara o seguinte: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Então, glória, majestade, poder e autoridade não são coisas que devam ser do nosso único Deus e Salvador. Isso são coisas que o nosso único Deus e Salvador tem. Quando nos esquecemos do que o nosso Deus tem, nós podemos ficar desanimados. E hoje então nós vamos encerrar este assunto pensando aí na terceira verdade que Judas nos ensina nesta passagem. E a terceira verdade é a seguinte: lembrem-se do que Deus pode fazer. Quando nós enfrentamos circunstâncias que são potencialmente desanimadoras, nós precisamos lembrar-nos do que Deus pode fazer. Agora vamos ler novamente o versículo 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. O nosso Deus é aquele que é poderoso. E todo o crente verdadeiro precisa chegar a esse ponto aqui de crer nesta verdade e não somente de saber esta verdade. Na imensa maioria das vezes nós não cremos que Deus é poderoso. De forma geral, nós cremos que os nossos problemas são poderosos, eles são imensos, eles são gigantes, que os nossos inimigos são poderosos, que o diabo é poderoso. Mas nós pensamos com fraqueza a respeito do nosso único Deus e Salvador, ser Ele um Deus poderoso. E é por isso que nós nos abatemos. É por isso que nós ficamos assustados, é por isso que nós ficamos com medo, é por isso que nós desanimamos. O pensamento mais profundo e mais sincero de todo crente verdadeiro é que o seu Deus é poderoso. Nós encontramos na Bíblia muitas passagens que nos mostram que Deus é poderoso e também muitas passagens que nos mostram o que Ele é capaz de fazer. Venha comigo agora para 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, e nós vamos ler o versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Nós lemos o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E eu quero que vocês percebam aí os absolutos. Todo tipo de bênçãos, em todo o tempo, para que tenham tudo de que precisam. Isso não anima você? O nosso Deus é capaz. Agora olhem aí para Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Um versículo muito conhecido, o versículo 20. Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Notem aí então, por seu grandioso poder, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Isso não anima você? Não lhe encoraja?
É muito frequente não crermos que Deus é poderoso. A verdade é que não somos nem capazes de começar a imaginar o quanto Deus pode fazer em nós e por nós. Agora, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 19. Paulo escreve o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus pode suprir todas as nossas necessidades, apesar de todas as nossas circunstâncias, apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de todas as nossas inaptidões, Deus é capaz. Existem riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Será que cremos mesmo que Deus pode suprir todas as nossas necessidades? Filipenses 3 ainda, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Deus é capaz de transformar o nosso corpo corruptível, decadente, fraco, em um corpo glorioso. E ele vai fazer isso um dia. E ele vai usar o mesmo poder com o qual ele submeterá todas as coisas ao seu domínio. Outra passagem agora, lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O nosso Deus é capaz de salvar definitivamente. Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas. Uma passagem agora no Antigo Testamento, lá em Jeremias, livro de Jeremias, no capítulo 32, nós lemos o seguinte: Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Ele é soberano, ele tem uma mão forte, ele tem um braço poderoso. O profeta está usando aqui uma linguagem figurada para chamar a nossa atenção do quanto o nosso Deus é poderoso. Ele é soberano. Nada é difícil demais para ele. Nada. Agora vocês sabem o que significa nada? Nada significa nada. Vamos voltar agora para Judas. Novamente o versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Judas nos lembra de que o nosso Deus, ele é poderoso para nos levar à sua presença gloriosa com grande alegria e sem defeito. Em outras palavras, Judas está nos dizendo que Deus é capaz de terminar a obra que ele começou em nós. Ele é capaz de nos fazer semelhantes a Cristo e ele está trabalhando nisso. Ele é capaz de nos fazer completamente santos e irrepreensíveis em sua presença. Graças à obra redentora do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, nós não estamos mais debaixo de condenação. Em Romanos 8:1, o apóstolo Paulo fala: agora aqueles que estão em Cristo não estão mais embaixo de condenação. Nós fomos declarados justos, inculpáveis do pecado.
mas nós ainda não fomos totalmente aperfeiçoados. Nós estamos neste processo de aperfeiçoamento. A glorificação ainda está por vir, mas este dia vai chegar. E lá no céu, nós não precisaremos mais desenvolver a nossa salvação, conforme o apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. No céu nós não vamos mais precisar lutar arduamente contra o pecado. Aquela luta que Paulo descreve, por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, versículos 21 a 25, você pode olhar essa passagem. Além disso, Deus vai nos apresentar a Ele, ou diante dele, com grande alegria. Isso me lembra das palavras de Davi lá no Salmo 16. Por favor, venha comigo para lá. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, 11 diz o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós hoje não conhecemos ainda o tipo de alegria que nós vamos experimentar na presença de Deus. A nossa mente finita não consegue imaginar o que será isso. Mas Judas também nos explica aqui nessa passagem que Deus é poderoso para nos impedir de tropeçar ou nos guardar de cair. Novamente aí, versículo 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Agora, como todos nós sabemos, não é fácil viver a vida cristã neste mundo que jaz no maligno, neste mundo de pecado. Nós estamos cercados de fatores que são potencialmente desanimadores: apostasia, heresia na igreja, briga e disputas entre os crentes, perigos entre falsos irmãos. Os últimos dias, disse o Senhor Jesus, serão dias difíceis. Agora olhem comigo para a passagem de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. E aqui nós temos o quinto e último grande discurso do Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus. Olhem aí o capítulo 24, começando no versículo 4. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Agora, isso que o Senhor Jesus Cristo está descrevendo aqui nesta passagem, Mateus 24 e 25, acontecerá na grande tribulação. Mas hoje nós já podemos ver um pouco daquilo que será a angústia de Jacó. Notem que aí no versículo 12 nós lemos: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Isso não parece familiar com os nossos dias? Paulo disse a Timóteo que os últimos dias serão dias difíceis. Vamos ver essa passagem em 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9, nós lemos o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem valor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. E Paulo diz então aqui para Timóteo: Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, tempos terríveis. Quando são os últimos dias? Essa expressão descreve a era que se iniciou com a vinda de Cristo, a sua primeira vinda, com a sua encarnação, e se estenderá até a sua segunda vinda, quando ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós estamos vivendo estes últimos dias, e eles são tempos muito difíceis, eles são tempos terríveis. As pessoas estão com o coração endurecido. Elas não estão mais dispostas a ouvir a verdade. Na verdade, elas resistem à verdade. Então, nesses dias, a tentação para nós ficarmos desanimados pode ser muito grande. Mas Deus promete nos guardar de cair. Ele promete nos impedir de cair. E a palavra traduzida por cair ou tropeçar é uma palavra derivada da palavra grega ptaió. E essa palavra significa errar, pecar, fracassar em salvar-se. Quando Judas diz aqui que o nosso Deus é poderoso para nos guardar de cair, ele está nos ensinando duas coisas. A primeira é que Deus vai completar aquilo que ele começou em nós, na nossa salvação. E em segundo lugar, Deus é poderoso para nos guardar de cair no pecado agora mesmo. E ele fará isso. E esse guardar tem uma implicação imediata e tem uma implicação futura. No aqui e agora, no presente, no hoje, nós somos guardados de cair. E no futuro, nós seremos aquilo que nós devemos ser. Pensando no hoje, Judas está fazendo aqui uma releitura do apóstolo Paulo. Venha comigo para Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Nós lemos o seguinte: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos completamente incapazes de evitar o pecado por nossa própria força de vontade,
Mas Deus, Ele é capaz de nos guardar do pecado por sua força e de acordo com a sua vontade. Então esta é a solução de Deus para o nosso problema do desânimo. Nós precisamos primeiramente lembrar-nos de quem Deus é, nós precisamos lembrar-nos do que Deus tem e nós precisamos lembrar-nos do que Ele é capaz de fazer. Talvez você que já tem vivido com o Senhor há muitos anos, talvez você já saiba essas verdades. Elas lhe são familiares e isso é muito bom. Agora, mais importante do que saber todas essas coisas, o mais importante desta solução que Judas está apresentando aqui, não é apenas saber ou conhecer isso na nossa mente, mas é lembrar, refletir, crer e aplicar. E isso então lembra o final aí da carta de Filipenses. Filipenses no capítulo 4, versículo 9, já quase no finalzinho da carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, meus queridos, é preciso praticar aquilo que nós aprendemos. Essas verdades aqui, elas precisam controlar as nossas mentes e elas precisam controlar os nossos corações. Outra passagem, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz a Timóteo: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Grife essa expressão aí na sua Bíblia, exercite-se na piedade ou na devoção. Foi isso que Paulo mandou Timóteo fazer. A devoção ou a piedade não é meramente aquilo que nós fazemos. A devoção e a piedade é também uma expressão de quem nós somos. Devoção significa uma vida centrada em Deus. As pessoas piedosas, elas têm Deus como centro dos seus pensamentos. As pessoas piedosas, elas olham o mundo pelas lentes de Deus, pelas lentes da palavra de Deus. Elas não olham a Deus pelas lentes do mundo. Então nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, nós precisamos nos exercitar. Se nós desejamos lidar com o desânimo, quer estejamos nós desanimados, quer lutando contra essa tentação, ou quer ainda ajudando outras pessoas a saírem do desânimo, nós precisamos estar dispostos a seguir a instrução que Deus nos deixou aqui por meio de Judas para resolvermos este problema. Nós precisamos fazer todo o esforço para manter constantemente o nosso pensamento em quem Deus é, o que Ele tem e o que Ele é capaz de fazer. E essas verdades vão nos proporcionar cura para os nossos momentos de desânimo e vão nos ajudar a glorificar de verdade a Deus. Vamos orar para que o nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus, imprima essas verdades nos nossos corações, na nossa mente, aplique isso na nossa alma, de tal forma que elas se tornem vivas em nós e elas sejam então esse instrumento divino para estarmos lutando aí contra o desânimo nas nossas vidas. Para encerrar, vamos ler novamente Judas 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora
e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar novamente para encerrar esse devocional. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra registrada e preservada para nós. Obrigado que nós somos lembrados nesses 2 versículos a respeito de quem o Senhor é, do que o Senhor possui e do que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, poderoso Salvador, o Senhor é capaz de nos guardar de todo o mal e de nos apresentar diante do Senhor irrepreensíveis, santos e em grande alegria. Senhor, que nós estejamos sempre reconhecendo a tua grandiosidade, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania. O Senhor governa sobre todos e sobre tudo. Nós não temos razões nenhuma, Senhor, para vivermos ansiosos, temerosos, desanimados, prostrados, abatidos. Nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos olhar para as promessas que nós encontramos na Tua Palavra, nós precisamos crer na Tua Palavra e, sobretudo, Senhor, precisamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Talvez aqui esteja uma das maiores faltas nas nossas vidas. Nós temos a nossa cabeça cheia de conhecimento, mas temos tão pouca aplicação no nosso viver diário. Perdoa-nos, Senhor, dessa falha, dessas fraquezas e nos ajuda a viver na Tua Palavra. Obrigado pelos momentos que passamos aqui meditando e use a Tua Palavra em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada noite a todos vocês e também o restante dessa semana, que estejamos vendo então o poder, a glória, a majestade, a autoridade do nosso Deus nas nossas vidas e no seu agir neste mundo, na nossa igreja, nas nossas famílias, nós possamos ver Deus fazendo a sua obra. Uma boa noite a todos.